Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Passando aqui neste momento para compartilhar uma leitura da palavra de Deus, que fica no livro de Isaías 55, do verso 6 a seguir, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, nem mais regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e a dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Jesus. Aleluias. Aqui no verso 6, diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nesse momento, em cima desta palavra, eu quero trazer uma reflexão e um alerta para toda a igreja, para todo o povo de Deus. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Quando a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, é porque Deus ele já determinou, ele já deu o tempo. Deus ele te dá um dia, né? Quando nós acordamos, pela permissão de Deus, nós acordamos. Se não fosse pela permissão de Deus e Deus não permitisse, não acordaríamos. Então Deus permitiu nós abrir os nossos olhos, Deus permitiu nós enxergar, Deus permitiu nós levantar da cama, Deus permitiu nós andar, Deus permitiu nós abrir a boca e conseguir falar, Deus permitiu nós ir para o trabalho, Deus permitiu nós trabalhar. Tudo é pela permissão de Deus. Então tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Então Deus ele nos deu o tempo para nós usar conforme a sua vontade. Deus ele nos deu a nossa vida. Deus nos deu um dia e falou: está nas tuas mãos, e nos deu livre-arbítrio e colocou nas nossas mãos a liberdade de fazer o que quiser. Mas só que Deus ele deixa a tua palavra, a tua lei, para nos mostrar o caminho. Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o salmista Davi também diz: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ela veio para nos direcionar da forma certa, que devemos aproveitar esse tempo que Deus nos deu, da forma certa que devemos usar esse tempo. E a Bíblia diz aqui: buscai ao Senhor enquanto é tempo. Por quê? Porque o tempo vai se esgotar. Então, buscai ao Senhor enquanto é tempo. Nós ganhamos um dia, já acordamos naquela correria, já acordamos com aquele pensamento a mil, com o pensamento de fazer algo para o benefício próprio. Vou levantar cedo, vou trabalhar e vou juntar dinheiro, vou comprar uma casa nova, vou comprar um carro melhor, vou comprar uma moto e aquele plano terrestre, terreno. Eu vou trabalhar, eu vou
conquistar a minha independência financeira, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, e nós já acordamos com aquele pensamento a mil: eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou estudar, vou fazer faculdade, e esquecemos de que Deus nos deu esse tempo. E na palavra do Senhor diz: olha, buscai ao Senhor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui não estou dizendo que não devemos trabalhar, que não devemos estudar, que não devemos nos especializar em algo, mas o que eu estou dizendo aqui é que nós deixamos Deus para segundo plano. Nós acordamos, a primeira coisa que fazemos no nosso dia, eu falo de questão prática, pegamos o celular e vamos ver quem mandou mensagem. A primeira coisa que fazemos, já acordamos ali no automático, já pegamos o celular e vamos ver quantas mensagens chegou. Dependendo da quantidade de mensagens, a gente esquece de Deus e começa a responder aquele tanto de mensagem. E Deus de olho, olhando para nós, decepcionado porque Ele queria que nós acordávamos de manhã, e a primeira coisa que nós deveríamos fazer era nos ajoelhar e agradecer a Ele, porque tudo que somos, tudo que temos, devemos a Ele. Se não fosse pelas mãos de Deus, se não fosse por Deus, nem acordaríamos. E nós acordamos, esquecemos de agradecer a Ele pelo ar que respiramos, pelo pão que nos alimenta, pela saúde, pelos livramentos, pela casa a qual moramos, pela cama que temos para dormir. Às vezes nós reclamamos tanto do que temos, porque achamos que temos pouco. Mas agora imagina se Deus tirar esse pouco seu, o que vai sobrar? Nada. Então dê valor no que tem na sua vida e agradece mais a Deus. Seja mais grato a Ele. A Bíblia diz aqui: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Então, hoje, eu falo hoje, nesse exato momento, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. O tempo de buscar o Senhor é hoje. Quantas pessoas têm ido embora repentinamente, sem alguém chegar e dizer: olha, é tua hora de partir. Quantos não fizeram planos para o dia de amanhã e não conseguiram chegar ao dia de amanhã? Quantos planos nós fizemos para amanhã? Agora imagina, se Jesus voltar agora para você e para mim, como está a nossa vida? Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele? O que temos feito? É um exemplo. Nós temos nossos pais e passamos o dia todo nessa correria. A mãe manda mensagem, o pai manda mensagem, e nós deixamos para depois. Depois eu respondo. Ou às vezes respondemos ali naquela correria, e às vezes não tiramos o fim de semana para estar ali, e vamos empurrando com a barriga, correndo desfreadamente para conquistar algo. Sendo que temos coisas que poderíamos estar valorizando, estamos correndo atrás daquilo que não temos, e esquecendo aquilo que já temos. De dar valor àquilo que já temos, de agradecer a Deus pelo que já temos. Já viu aquela frase, aquele ditado que todos falam, que só dá valor depois que perde? É a realidade. Às vezes temos a nossa família, temos pessoas especiais, pessoas importantes do nosso lado, e não enxergamos o quanto são especial enquanto não perdermos. Às vezes temos nossos pais e não damos aquela atenção devida, mas deixa faltar. A hora que vai vir aquele pensamento: deveria ter dado mais valor, deveria ter dado mais atenção, deveria ter valorizado mais.
Da mesma forma também é Deus. Às vezes Deus ele vem e cessa o nosso dia aqui na terra. Igual aquele rico e Lázaro, ele morreu, falou: meu Deus, eu não sabia como era e permite que eu vá lá pregar para minha família. Ele ficou desesperado, mas só que já tinha chegado o fim. Permita que eu vá lá falar para eles como é aqui, para eles não virem para cá e tal, mas já era tarde demais. Então o dia de buscar, de se arrepender, de voltar ao primeiro amor é agora. E aqui diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje nós temos a oportunidade, hoje nós temos o livre acesso com o Pai. A Bíblia diz também que chegará um tempo que haverá fome e sede sobre a face da terra. Não fome e sede de pão e nem de água, mas fome e sede da palavra de Deus. E já está acontecendo. Hoje em dia, muitas coisas que têm entrado dentro do público evangélico, pregações de prosperidade, como que eu posso dizer? Autoajuda. E a palavra genuína já não é mais mencionada, aplicada, exposta da forma coerente, da forma correta. Muitos têm usado os versículos da Bíblia para pregar suas próprias ideologias, seus próprios preceitos, conceitos, pensamentos, ideias, e usa e em vez de aplicar os conceitos de Deus na nossa vida, tem aplicado os próprios conceitos ali. E aqui diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, e deixe o ímpio o seu caminho. Então está dizendo aqui para o ímpio deixar o seu caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos e se converter. Então está dizendo para nós deixar aquilo que tem nos embaraçado, ou seja, nos desembaraçar e buscar a se libertar dos pensamentos negativos e se converter ao Senhor. Se converter. O que é uma conversão? A conversão ela é um giro de 180 graus. Conversão, você está indo sentido a Santana, você está indo reto. Aí você esquece algo em casa, então você faz o quê? Uma conversão. Você faz uma conversão. Você vira e volta. Você está indo para frente, então você lembra que esqueceu algo. Você faz uma conversão e volta ao lado oposto. Você volta para trás. Então, da mesma forma, estamos andando no caminho da perdição. Exemplo: o caminho da própria vontade, um caminho longe de Cristo. Nós estamos. E quando nós nos convertemos, o que é uma conversão? A conversão é você mudar a rota, é mudar o trajeto, mudar a trajetória. Às vezes estamos andando por um caminho, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem que parece ser bom, mas é caminhos que lhe conduzem à morte. Aos teus olhos parece ser bom, mas é caminhos que lhe conduzem à morte. Então ele está dizendo: deixe o ímpio o seu caminho, o caminho da perdição, o caminho que gera a morte, o caminho do pecado. E o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta, ou seja, volte para o Senhor, se volte para Ele, se direcione a Ele. Você está indo para um caminho e você faz uma conversão, você está indo para um caminho oposto da vontade de Deus. Então se converter é mudar a rota, mudar a trajetória. É desistir para onde tem ido e se voltar para Cristo. Por exemplo, eu estou olhando para você. Aí eu falo: não vou olhar mais para você. Agora eu vou olhar para cá. Eu não olho mais para a direita, agora eu vou olhar para a esquerda. Não vou olhar mais para a esquerda, eu vou começar a olhar para a direita. Então você está mudando o seu foco. Conversão é mudança de foco, é mudança de direção, mudança de padrão. Então ele está dizendo: e se converta para onde? Se converta ao Senhor.
que se compadecerá dele. Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Torne. Por quê? Porque nós somos dele. Fomos feitos para ele. Nós saímos dele. Fomos gerados por ele. Fomos criados por ele. E está dizendo, torne para o nosso Deus. Porque grandioso é em perdoar. 1 João capítulo 2 diz lá, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. E no verso 8 diz mais, por quê? Porque devemos nos voltar para o nosso Deus, se converter ao Senhor, ou seja, direcionar o foco. Por quê? Olha tanto que Deus é maravilhoso. Aí no verso 8 ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, o meu caminho, diz o Senhor. Às vezes a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece ser bom, é o que eu quero, é o que eu sonho, é lá que eu quero chegar. Mas aqui diz, porque os seus pensamentos não são os meus, diz o Senhor. Nem os vossos caminhos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, assim diz o Senhor. Às vezes nós desejamos tantas coisas, mas o que queremos não é a vontade de Deus. O nosso pensamento, o que pensamos, não é o pensamento de Deus. O caminho que queremos não é o caminho de Deus. E no verso 9 diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Às vezes nós queremos tantas coisas, e essas coisas não são nada comparado com o que Deus tem para nós. Não são nada comparado com o que Deus tem para nós. Às vezes estamos querendo coisas tão pequenas, coisas tão... Mas é o nosso ego, é o nosso eu, o nosso orgulho. E nós desejamos aquilo que não é a vontade de Deus, aquilo que não é que não é o querer de Deus, não é pelos planos de Deus para as nossas vidas. Então, antes, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha determinado o seu tempo, a sua vida. Ele já escreveu a sua história, ele já escreveu a sua trajetória. Ele está dizendo, olha, o caminho que você está andando não é o meu caminho. Você pode insistir no seu caminho, mas não é o meu caminho. Você vai dar murro em ponta de faca. Você vai andar e nadar e morrer na praia. Por quê? Porque você está no caminho oposto. Você está na direção errada. Essa direção você não vai chegar a lugar nenhum. Mas está dizendo aqui, ó, e se torne o ímpio o seu caminho, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E no verso 8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e assim são, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus, ele tem algo grandioso, algo maravilhoso na vida do ser humano, mas o ser humano, ele quer andar para o lado oposto. Quando a Bíblia fala, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. A sua vida está no controle das mãos de Deus. Tudo está no controle das mãos de Deus. E às vezes nós quebramos a cara, por quê? Porque queremos andar no nosso próprio caminho. A Bíblia fala, não sedes sábios ao vosso próprio entendimento, não te apoieis no teu próprio entendimento. Mas bem-aventurados são os que confiam no Senhor, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Então, felizes são, bem-aventurados são os que confiam no Senhor. E no verso 10 diz, porque assim como, aqui voltando ao verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós, para aqueles que se convertem, para aqueles que voltam ao Senhor, para aqueles que andam na lei do Senhor, para aqueles que obedecem, que procuram andar nos padrões da vontade de Deus, a Bíblia diz que aquilo que Deus tem para nós é aquilo que o olho nunca viu, você nunca viu, nem se compara a nada desse mundo, e nem subiu ao pensamento do homem, que nunca subiu ao coração do homem. São coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas, não tem explicação. É só você vivenciando, para compreender o que Deus tem para a tua vida. Mas o inimigo quer lhe cegar o entendimento. O inimigo quer colocar na tua mente, na nossa mente, de que não é assim. Ele quer te frustrar, ele quer te atrapalhar, ele quer nos atrapalhar. Por quê? Porque ele não tem a oportunidade que temos, ele perdeu a sua chance, ele perdeu a sua vez, então ele quer nos atrapalhar, nos confundir, dizendo, olha, não vejo nada, você andar desse jeito, fazer o que quer, não tem problema nenhum. Mas aqui diz a palavra do Senhor, verso 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, não tornam, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será as palavras que sair da minha boca, elas não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, diz o Senhor. Então Deus, ele faz promessas na nossa vida. E a Bíblia fala, e passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, sem se cumprir. Então, se Deus prometeu algo na tua vida, confia no Senhor. Se Ele prometeu algo, acredite, espere no Senhor. Descansa no Senhor. Só não tenta fazer do teu jeito. Só não tenta andar da tua forma. Busque ao Senhor enquanto é tempo, enquanto está perto, enquanto se pode achar. Busque mais de Deus. Busque a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Jesus está voltando. E é necessário nós nos arrepender dos nossos maus feitos, das nossas más obras, das nossas más conversações, das nossas atitudes pecaminosas. E vamos nos converter, voltarmos para Deus. Voltarmos para aquele que é santo, 3 vezes santo, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Vamos voltar. Jesus está voltando, Ele vem buscar o povo seu. A Bíblia diz, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Por quê? A Bíblia mesmo diz, dizendo, olha, o qual se deu a si mesmo, para nos remir de todas as nossas iniquidades e separar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém? São somente essas palavras para a nossa reflexão. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Estaremos sempre postando versículos da palavra de Deus, comentando, compartilhando reflexões, testemunhos, orações, live. Deus abençoe. E se inscreve no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like, ative o sininho e comenta, curte e compartilha. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma ótima noite, bons sonhos e bom sono. Em nome de Jesus.